Salve, salve, Zigotinho! Firmeza aí? Eu tô aqui no Colégio Sebitati, diretamente de Araçatuba, para gravar uma aula para vocês. Ó, dessa vez eu tenho até uma plateia ali. Fala, galera, manda um salve aí! Salve! Vamos lá, cinemática vetorial. Vamos aprender só como fazer os exercícios mais fera, firmeza? Primeiro, o que você precisa saber de cinemática vetorial? É esse lance aí. A gente precisa saber sobre a velocidade instantânea e também sobre as acelerações. Primeiro, você tem que saber que a velocidade ela está sempre tangente com a trajetória. Firmeza? O que é tangente? Tangente é quando eu faço isso aqui. Eu pego e faço um tracejadinho num único ponto da trajetória e mando bala aqui assim. Firmeza? Tangente, então, como diz lá no sítio, é de raspão. Agora aqui assim, ó, se eu pegar esse girinho, ó, eu vou fazer um tracejadinho que bate uma única vez na trajetória. Então, se ele estiver girando ali no sentido anti-horário, por exemplo, eu vou tascar o vetor velocidade para cá, depois eu vou colocar o vetor velocidade para cá, depois eu vou colocar o vetor velocidade para cá. Show? Beleza? Agora, uma outra coisa muito da hora que aparece, que você precisa aprender isso aqui. A velocidade no movimento circular, ela sempre vai fazer 90 graus com o raio da trajetória. Porque é um negócio meio óbvio, né, cara? Se você pegar o conceito de matemática, a tangente e o raio sempre formam 90 graus. Se a velocidade está sempre tangente, quer dizer que ela faz sempre 90 graus com o ângulo. Então guarda essas duas coisas nessa cabeça aí que está cheia de série assistida. Então vamos lá, ó. Eu poderia imaginar então que essa circunferência aqui, ela tem um raio mais ou menos apontando para cá. Então eu consigo imaginar que essa é a linha que passa o raio. Agora, se eu jogo na circunferência aqui do lado, fica muito mais fácil de entender, porque você está vendo que isso aqui é o raio. E ele forma um ângulo de 90 graus. Olha esse aqui que da hora, ó. Manda o 45 aqui, ó. O 45 dá aqui 90 graus também. Aqui, se eu botar o raio aqui também, eu também vou ter 90 graus. Então pegou? Pega essa visão aí, tiozinho, ó. Sempre a velocidade vetorial instantânea e o raio, eles vão formar 90 graus. Gravou isso aí? Gravou? Post-it, post-it. Agora vamos lá, a aceleração. A gente tem duas acelerações. E se eu tenho duas acelerações, eu vou ter uma terceira que é a resultante. A aceleração tangencial é uma delas e a centrípeta é a outra. Junto essas duas acelerações e faço a resultante. Show de bola? Então vamos lá, ó. A aceleração tangencial, pô, tá nem falar, né, que o nome é esse, né? É sempre tangente à trajetória. Mas, teacher, tangente igual a velocidade? Sim. Porque essa é a aceleração que a gente estuda no MOVE. Lembra do MOVE? Torricelli, sorvetão, V igual a V0 mais AT, A igual a ΔV por ΔT. Então, essa é a aceleração responsável por aumentar ou diminuir a velocidade. Ouça o que eu falei, aumentar ou diminuir. Passou de 50 para 70 km por hora, eu tenho um movimento acelerado e as duas vão apontar exatamente para o mesmo sentido e a mesma direção. Se ele passar de 50 para 30 km por hora, eu vou ter as duas na mesma direção, só que uma para cada lado. Então, o movimento retardado não significa que a aceleração é negativa. A gente está acostumado com o lance da aceleração negativa, porque assim, lá no MOVE eu falo que para a direita é positivo e para a esquerda é negativo. Como a maioria dos desenhos aparece um carrinho indo da esquerda para a direita, a gente meio que associou que a direita é positiva e a esquerda é negativa. Mas o real conceito de retardado é eles estarem ao contrário. Então, velocidade para cima e aceleração para baixo, retardado. Velocidade para baixo e aceleração para cima, retardado também. Então, retardado é quando eles estão ao contrário. Show de bola? Aí, o que nós vamos fazer? Então, guarda essa, guarda essa. Eu consigo calcular com as fórmulas do MOVE, ele sempre vai estar tangente, ou seja, paralelo com a velocidade. Firmeza? Falou os meninos, até mais. Agora, o que vai ser a aceleração centrípeta para a gente? Ó, a aceleração centrípeta, como o próprio nome diz, ela está sempre apontada para o centro da trajetória. Então, não precisa ser uma circunferência bonitinha. Bateu uma curva ali, você imagina mais ou menos para onde está o centro e já desenha ela. Show? Agora, pera, se ela está apontada para o centro, então quer dizer que eu vou desenhar dela, da circunferência até o centro, é o raio. Isso, moço. Você vai desenhar a centrípeta sempre em cima do raio. Então agora vamos juntar, vamos juntar. Se a centrípeta está sempre em cima do raio e a velocidade sempre forma 90 graus com o raio, então quer dizer que a centrípeta e a velocidade sempre vão formar 90 graus também. Fechou? A centrípeta e a velocidade sempre vão formar 90 graus. Agora, pera, se a tangencial está junto com a velocidade e a centrípeta forma 90 graus com a velocidade, então a centrípeta também forma 90 graus com a tangencial. Pronto, até que enfim você entendeu. Então você vai desenhar primeiro a velocidade,
Porque a aceleração é mudar a velocidade. Então, primeiro eu desenho a velocidade. Depois eu desenho a aceleração. Se for a favor, acelerado. Se for contrário, retardado. Se fizer 90 graus, é centrípeta. Por enquanto, a gente só decorou isso daí. Firmeza? A favor, acelerado. Contrário, retardado. 90 graus é centrípeta. Fechou? Como que eu calculo a centrípeta? Esse rolezinho aqui. Então, mete um post-it, decora essa birosca e já era. Agora, olha que louco, ó. A centrípeta ela não altera o valor da velocidade. Então, o carro vai entrar na curva a 30 km por hora e ele vai sair a 30 km por hora. Ele vai entrar a 50, vai sair a 50. A aceleração centrípeta não muda o valor da velocidade. Mas se o movimento tem aceleração centrípeta, ele é acelerado. Essa parte que é embaçada nos exercícios. Firmeza, firmeza? Então vamos fazer só um exemplinho aqui, assim, de aceleração centrípeta. Facinho, velho, facinho. Ó, primeiro, joguei a velocidade aqui, tangente. Aí eu imagino um ângulo de 90 graus aqui. Botei um ângulo de 90 graus. Vou desenhar o raio, vou desenhar o centro e botar aqui a aceleração centrípeta. Fácil demais. Aqui vamos fazer esse bagulho girar no sentido anti-horário de novo. Então, essa daqui vai ser a velocidade. Vou desenhar todas as velocidades. Ó, sempre tangente. Teacher, difícil desenhar a tangente. É nada, velho. É só você entender que a tangente forma 90 graus com a centrípeta. E a centrípeta está em cima do raio. Então, só eu fazer uma cruzinha aqui assim, ó, que tem 90 graus, eu já achei. Olha aqui assim, ó. Eu vou fazer um rolezinho com 90 graus, eu já achei. Olha aqui, ó, rolezinho com 90 graus, eu já achei. Para onde que eu desenho a centrípeta? 90 graus com a velocidade apontado para o centro. Então, aqui está a centrípeta, aqui está a centrípeta e aqui está a centrípeta. Centrípeta, centrípeta. Aqui, fechou? Então, vamos lá. Agora vamos fazer alguns exercícios. Começando com polichinelo. Não, nada a ver. Não é exercício agora, né? Pô, tem mais um exemplo aqui. Volta, volta. Então, olha só. O que seria um movimento circular acelerado? Eu vou colocar a velocidade aqui, ela está tangente, suavão, mas esse movimento é circular. Se ele é um movimento circular, eu preciso desenhar a aceleração centrípeta. Então, meti bronca aqui, 90 graus, pronto, centrípeta está aqui. Mas se ele é acelerado, quer dizer que ele tem a tangencial. Então, perceba, eu tinha o movimento só acelerado, só retardado, só circular. Agora eu vou juntar os dois. Ele é circular, centrípeta, e acelerado, tangencial. Então, circular tem centrípeta, acelerado tem tangencial. Como que desenha a centrípeta? 90 graus com a velocidade. Como que desenha o acelerado? O acelerado eu desenho para a mesma direção e sentido da velocidade. Show? Então, olha só como é que ficou o nosso desenho. Ó, a tangencial sempre forma 90 graus com a velocidade. E a tangencial é sempre paralela à velocidade. Desculpa, e a centrípeta sempre 90 graus com a velocidade. Então, como que eu faço a conta dessa birosca aqui? Como que eu faço a conta dessa birosquinha? Eu vou tascar aqui, ó, e vou achar uma aceleração resultante. Teacher, fala para nós como? Como? É só botar um Pitágoras. Resultante ao quadrado é igual a tangencial ao quadrado mais a centrípeta ao quadrado. Pegou? Agora vamos para o movimento circular e retardado. Se é circular, quer dizer que tem aceleração centrípeta. Então, o que eu vou desenhar, Zigotinho? Vou botar aqui a velocidade. Se é circular, ele tem aceleração centrípeta. Então, eu imaginei aqui formando 90 graus, uma aceleração centrípeta. Aí, o que vai acontecer? Se ele é retardado, quer dizer que a aceleração tangencial está ao contrário da velocidade. Você só precisa decorar essas coisas e já era. É só decorar esse monte de coisa e não errar nada que você acerta, firmeza? Então, olha só como é que ficou. Ó. A centrípeta formando 90 graus. Aí eu tenho a tangencial sempre paralela, mas por ser movimento retardado, ela está ao contrário. Fechou, fechou? Então, o desenho vai ficar esse. E aí, pela regra do polígono, trutinhas, a gente faz a mesma coisa. Ó. Regra do polígono aqui, ó, ou do paralelogramo. Eu vou desenhar esse quadradinho, vou fechar a caixinha. Esse vai ser a resultante. Vou fazer o cálculo do mesmo jeito. Vai mandar um Pitágoras ali e já era. Suave, suavemente. Então vamos lá, ó. Vem com nós aqui. Vamos agora sim vamos para os exercícios. Decora aquelas coisinhas lá e não tem como. É só aplicar tudo aquilo dentro do exercício e morreu. Então vamos lá, ó. Um carrinho de brinquedo descreve um circuito no sentido anti-horário com velocidade de módulo constante.
Então, o que a gente sabe? A aceleração tangencial muda a velocidade. Se a velocidade é constante, o módulo da velocidade é constante, não tem mudança, então não tem tangencial, zero. Firmeza? Na velocidade constante eu não tenho tangencial. E aí o que acontece então? Vai sobrar, já que ele disse que tem aceleração e é uma curva, tem que existir a aceleração centrípeta. Como que eu desenho? Velocidade tangencial, centrípeta formando 90 graus apontando para o centro da curva. Desenho a centrípeta em cima do raio. Qual que é essa alternativa? Na alternativa A, a gente tem um movimento acelerado, porque a aceleração está a favor. Essa alternativa B, a gente tem um movimento que não existe. Alguém puxou ali, então não tem nada a ver. Esse cara aqui, nada a ver também, porque a velocidade é sempre tangencial. A única possível alternativa C, só essa é possível, porque a velocidade está tangencial e a aceleração em cima do raio. Show de bola, show de bola. Agora vamos para os próximos. Nossa, eita, caramba, pesado nada, suave, vem contigo aqui, ó. A figura mostra uma pista de corrida A, B, C, D e F, ele te deu os pontos onde o cara está. Seus trechos retilíneos e circulares, percorridos por um atleta desde o ponto A, de onde parte do repouso até a chegada em F, onde para. Pera. Se ele partiu do repouso, quer dizer que ele acelerou. Se depois ele chegou até parar, quer dizer que ele freou. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma folha aqui mais bonitinha, vamos desenhar todos esses pedaços. Aí ele ficou circular aqui e depois ele ficou aqui, suave. Ele falou que ele parte, ele parte do repouso. O que significa partir do repouso? Significa ter uma velocidade nula, zero. Volta aqui contigo, Então ele colocou A, B, C, D e F. Deixa eu anotar os points. A, B, aí ele botou um aqui que é o C, o D, o E e o F. Topzera. Então vamos lá, De onde parte do repouso até a chegada em F, onde para. Então aqui ele parou também. Aqui ele também parou. Então ele vai tudo... imagina você correndo. Você sai correndo, depois você mantém a velocidade, depois você diminui a velocidade. É isso que ele falou. E ele fala que os trechos BC, CD e DE são percorridos com a mesma, com a mesma velocidade de módulo constante. Módulo, intensidade e valor são sinônimos. Quando ele falar qualquer um desses, é a mesma coisa. É o tantos quilômetros por hora ou metros por segundo. Show de bola? Então aqui ele falou pra gente que de B para C, de C para D e D para F, ele tem a mesma velocidade. Se ele acelerou, vamos chutar um número, vai. Chuta um número aí, 10 km por hora. Então ele vai partir de V igual a zero e ele vai chegar aqui a 10 km por hora. E ele vai manter essa velocidade. Todos os pontos aqui vão ter 10 km por hora. Firmeza, todos esses pontos vão ter 10 km por hora. Então qual é o tipo de movimento que a gente tem aqui? De A para B, ele cresceu a velocidade. Então eu tenho um movimento acelerado. Ele cresce a velocidade em linha reta. Crescer a velocidade significa ele ser acelerado. Acelerado significa que a tangencial aponta para o mesmo lugar. Em linha reta quer dizer que não tem centrípeta. Linha reta não tem centrípeta. Agora vamos de B para C. De B para C, ele fala que o módulo da velocidade é constante. Se o valor é o mesmo, ele não tem aceleração tangencial. Mas se ele está fazendo curva, ele tem aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta vai apontar para cá, para dentro da curva. Isso é firmeza? Então você está vendo como que eu estou fazendo o lance de quem tem e quem não tem? Se tem mudança no valor da velocidade, tem tangencial. Se tem mudança no valor da velocidade em linha reta, tem tangencial e por ser linha reta não tem centrípeta. Se ele tem o valor da velocidade constante na curva, por ser constante não tem tangencial, por ser curva tem aceleração centrípeta. Se mudar o valor da velocidade na curva, tem tangencial e tem centrípeta. Fechou? Então você tem que olhar o que tem e o que não tem. Então volta lá, de C para D, aí de C para D eu tenho um movimento retilíneo, eu vou ter uma velocidade aqui, retilíneo não tem centrípeta, e se ele não muda a velocidade, ele também não tem tangencial.
também não tem tangencial. Então o V é o famoso mu, movimento uniforme, mesma velocidade, não tem aceleração nenhuma. Agora olha de D para E, Zigotinho, ó. Ele vai fazer essa curva aqui, ele vai ter uma velocidade constante, sempre tangente, e aí, como ele está fazendo curva, obrigatoriamente tem aceleração centrípeta. Então não tem tangencial, porque a velocidade é constante, e tem a centrípeta. Suaveira, suaveira. Depois de E para F, ele passa de 10 para 0. Então ele vai frear. Firmeza? Falou as gurias? Então ele vai ter uma velocidade aqui para baixo, ó, de E para F, mas ele está freando de 10 para 0. Se ele vai de 10 para 0, então é um movimento retardado. Eu vou ter a aceleração tangencial aqui, ó, para cima. Suave, tranquilo, é o exercício do ITA, mas ó, suave de fazer. Dá um print aqui que eu vou trazer para cá só o desenho das acelerações. Então aqui eu tenho tangencial para cima, nesse movimento eu tenho tangencial para cima também. Nesse movimento eu tenho a centrípeta para cá e nesse movimento eu tenho a centrípeta para cá. Pronto, desenhei todos eles. Vamos para as alternativas. 1. O movimento... Será? Deixa eu aumentar aqui. Boa, Tite. Agora dá para ler. O movimento do atleta é acelerado nos trechos AB, certo? BC. Ah, mas ele não mudou o valor da velocidade. Pô, a gente já conversou sobre isso, né? A gente já passou nesse assunto, né? Se tem centrípeta, é sim acelerado. Como que é o nome da centrípeta? A aceleração centrípeta. Então, de B para C, ele é acelerado, centripetamente, vamos assim dizer. De D para E, ele também é acelerado, centripetamente. E de E para F, ele também é acelerado. Aí você fala, não, pera, ali ele é retardado. O exercício quer dizer acelerado como ter aceleração. Firmeza? O movimento que tem a aceleração. Boa? Agora o 2, ó. O sentido da aceleração vetorial média do movimento do atleta é o mesmo nos trechos AB e EF. Sim, de A para B e de E para F, eles estão apontando para cima, ali no Y positivo. Certo também. Ou 3, ó. O sentido da aceleração vetorial média do movimento do atleta é para sudeste no trecho BC, topzera. Estou vendo aqui pela roda dos ventos. Sim, ele é sudeste, para cá. E aí depois ele fala sudoeste no D para E. Topzera também, ó. Sudoeste no D para E. É isso aí que ele falou. Então a alternativa, todas corretas. Firmeza? Então a alternativa E. Ah, suave. Você só tem que lembrar de algumas coisinhas e aplicar. Não vai passar disso, Childré. Nunca vai ser mais do que isso. Firmeza? Vamos pegar um outro aqui. Pô, bate esse aqui é da hora. Ó os guri, presta atenção. Vamos ver qual é o tipo do movimento 1. Qual é o tipo do movimento 1? Ele coloca a velocidade para cá. E aí, interessante uma coisa, porque a aceleração, ela está na diagonal. Suave, ela não está nem paralela, que é a tangencial, e nem formando 90 graus, que é a centrípeta. Pera, se ela está paralela, é tangencial, 90 graus é centrípeta. Então, se ela está na diagonal, remember? Dá um remember. Quando está na diagonal, é a soma das duas. Quando a aceleração está na diagonal, é a soma das duas. Como que eu vou pensar esse bagulho? Se ela for na diagonal mais para o lado da velocidade, ele é acelerado. Se ele for na diagonal mais contrário à velocidade, ele é retardado. Então, a diagonal é a soma das duas. A diagonal é a soma das duas. Se for uma diagonal mais para o lado da velocidade, circular acelerado. Se for uma diagonal mais contrário à velocidade, é retardado. Show de bola? Então, esse movimento 1 aqui, eu vou escrever aqui direto no exercício mesmo. Ó. Ele é um movimento circular acelerado. Show? Enquanto esse 2, ele vai ser um circular retardado. Topzera, topzera. Então, o circular acelerado, ele está na diagonal, só que um pouquinho mais para o lado da velocidade, e o retardado está na diagonal, só que contrarinho a velocidade. Show? Então, vamos lá. Ele fala assim, ó, o movimento 1 é acelerado e o 2 retardado. Certamente é o que a gente enxergou aqui. Firmeza, acelerado e retardado. Um tem aceleração, o outro tem aceleração ao contrário. Beleza. 2. A aceleração figurada dos movimentos é a centrípeta? Não. Se está na diagonal, é a soma das duas. 4. Não é possível afirmar com base nas figuras se os movimentos aceleram. Ah, não é possível quem não sabe. A gente sabe, mete bronca. Pá! 8. Os movimentos são curvilíneos, sim, e uniformes? Não. É curvilíneo acelerado, curvilíneo retardado. Beleza? Se as acelerações figuradas tivessem a mesma direção das velocidades, se a aceleração tivesse a mesma direção da velocidade, o movimento seria retilíneo? Sim. Por quê?
Porque sempre que eu tenho a aceleração e a velocidade, só uma aceleração, e ela está no mesmo lado da velocidade, é acelerado ou retardado e ele vai reto. Para fazer curva, tem que ter uma aceleração 90 graus. Show? Para fazer curva tem que ter uma aceleração 90 graus. Então aqui no caso ele falou que se ele tivesse para o meu lado, ele seria retilíneo. Pá, certo, da hora. Ele só seria circular se tivesse uma no 90 graus. Firmeza? E aí, tá firmeza? Estão aprendendo aí? Vamos pro último? Antes de ir pro último, time, só pedir encarecidamente para vocês, desce aquele like aí no botão, compartilha o vídeo com toda a galera aí da sua escola, fala, ó, galerinha, ó, vê esse canal aqui que é massa, o cara ensina como resolver os exercícios de uma forma suave. Então vamos lá, ó, num certo instante, estão representados a aceleração e velocidades vetoriais de uma partícula. Os módulos dessa grandeza também estão indicados na figura. Olha lá. Como que está a aceleração? Ela está na diagonal. Aqui um segundo. Valeu, Siri. Ô, Ferença, ele fala que a aceleração está na diagonal, então é a soma das duas. Show? É a soma das duas. Agora, ele me deu um seno e um cosseno aí, very crazy, né, meu? Por que eu vou usar esse seno e cosseno? Olha só por que eu vou usar esse seno e cosseno. Se eu colocar a velocidade para cá, igual está 10 metros por segundo, eu consigo enxergar que a aceleração na diagonal é a soma das duas acelerações, igual eu mostrei para vocês. Se ela é a soma das duas acelerações, olha que louco, ela vai ter um pedaço de aceleração para cá e um pedaço de aceleração para cá. Manja, para você fazer um vetor na diagonal, você soma dois vetores perpendiculares. Quais são esses dois perpendiculares? Tangencial e centrípeta. Desses dois, qual é a centrípeta? É a que forma 90 graus. Então está aqui, centrípeta. Desses dois, qual que é a tangencial? É a que está paralela. Então aqui é a tangencial. Firmeza? Então sempre que estiver na diagonal, você pode fazer isso. Você desenha o x e o y, ou as ortogonais ali. Dessa parte, desse xy que você desenhou, o que estiver junto com a velocidade é a tangencial. O que fizer 90 graus é a centrípeta. E aí tudo que eu tenho que fazer aqui é uma decomposição. Como que ficaria essa decomposição, teacher? A gente tem que lembrar. A aceleração tangencial, ela é sempre decomposição. Eu multiplico a diagonal por seno e cosseno. A decomposição é sempre diagonal vezes seno ou cosseno. Nesse caso, a tangencial, eu vou multiplicar a diagonal, e aí, como ela está adjacente ao ângulo de 60 graus, eu vou multiplicar ela pelo cosseno de 60 graus. Ou eu posso pensar com o ângulo cosseno sem o ângulo seno. Com o ângulo cosseno sem o ângulo seno. Sem. Da hora. Então vai lá, Zagotinho, Mary Bird aqui, ó, ficou da hora. A tangencial vai ser 4 vezes o cosseno de 60, que ele falou que vale meio. Então a tangencial vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. A gurizadinha só olhando no vídeo ali, tentando entender o que eu estou fazendo. Não está entendendo nada, Os guri no pátio. Então vamos lá, ó. A aceleração centrípeta, ela é a aceleração, ou seja, ela é a diagonal, só que ela está sem o ângulo de 60. Então vai ser 4 vezes o seno de 60 graus. Então a centrípeta vai ser aqui de cabeça, 4 vezes 0,87. Fechou? Vai dar 3,207 vezes 4 vai dar 0,28, 3,48. Boa, 3,48. Firmeza? Agora que eu tenho o valor das duas acelerações, olha só o que ele faz. No instante considerado, o módulo da aceleração escalar em metros por segundo ao quadrado e o raio da curvatura. Zigotinho, o que é aceleração escalar? É a que muda o valor da velocidade. Escalar é tudo que a gente estuda no MOVE. No MOVE é escalar. Então aqui eu vou ter o nosso amigo MOVE. Então essa que é a aceleração escalar. Então primeira resposta tem que valer 2. Segunda resposta, ele quer saber o raio. Nossa, que difícil, ele nem falou. Ô velho, a gente sabe que o raio está dentro da fórmula da aceleração centrípeta. O raio está dentro da fórmula da centrípeta. Então vai ficar assim, ó, 3,48, que é a centrípeta, igual a velocidade ao quadrado, 10 ao quadrado, pelo raio. Show? Vou jogar o raio para lá multiplicando, e aí eu vou passar o 3,8 para cá, 3,48 para cá, dividindo. Aí o cara está me tirando que eu vou fazer essa conta de cabeça, né? Não, dá para fazer 3,5
é tipo 3,5. Vezes 10 dá 35, vezes 10 de novo vai dar 70. Se eu fizer vezes 10 de novo, vai dar 105. 105 daria 3 vezes, então eu vou puxar 2 ali e vou dar aproximadamente 29. Ah, da hora! Aqui, ó. Firmeza? Nós seis de cabeça. With the brain, no gain. Galerinha, espero que vocês tenham aprendido tudo o que você precisa saber para resolver os exercícios de aceleração vetorial, aceleração centrípeta e aceleração tangencial. Cinemática vetorial nunca mais será um problema para você. Valeu!